Olá, eu sou a Carol, faço parte do Integre, que é o grupo de jovens da Igreja Batista das Nações Unidas, e eu vou continuar a nossa conversa sobre esse livro, Uma Igreja Chamada Tô, que a gente já começou. Se você está chegando agora no canal, eu recomendo que você volte lá na nossa playlist, volta no canal do YouTube da IBNU, procura a playlist do Integre, já tem 2 vídeos, que é o vídeo da introdução, o vídeo do primeiro capítulo. Hoje a gente vai tratar sobre o segundo capítulo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem muito conteúdo bacana, muita coisa que acrescenta na vida da gente e você não pode deixar de perder. Hoje a nossa conversa é sobre esse segundo capítulo, que fala a respeito de sinais de alerta de uma cultura tóxica. Os autores, eles vão começar a delinear pra gente como a gente identifica uma cultura tóxica dentro das nossas comunidades e o que a gente pode fazer para combater isso. Então, primeiro eles vão começar falando sobre 2 características. Eles apontam, logo nesse começo, que se o nosso exemplo de liderança é o próprio Jesus, que servia as pessoas e que promovia a bondade, a cura, a dignidade. Por que é que nós temos líderes nas nossas comunidades que, influenciados por um caráter ruim, causam tantos estragos, né? Se a gente deveria fazer justamente o contrário. Então, nesse capítulo, os autores apontam 2 características que são sinais de alerta, indicativos de uma cultura tóxica. O primeiro deles é o narcisismo. O livro traz uma definição de narcisismo, que é o transtorno em que as pessoas têm uma percepção exagerada da própria importância, uma necessidade excessiva de atenção e admiração, relacionamentos conturbados e falta de empatia com os outros. Embora pareçam pessoas extremamente seguras, elas têm uma autoestima frágil e são muito vulneráveis a críticas. E talvez a gente até consiga identificar alguns conhecidos entre nós com essas características. E às vezes são pessoas muito difíceis de lidar. O livro levanta uma questão sobre como que essas pessoas vão parar na liderança das nossas comunidades, das nossas igrejas. Será que são as igrejas que conferem muito poder para uma pessoa só? Ou será que os próprios narcisistas que vivem entre nós vão de encontro a buscam o poder a todo custo e querem ser líderes em uma comunidade? Qual será o caminho, né? O que será que acontece? Os autores apontam que provavelmente são as 2 coisas. Os narcisistas, sim, buscam por poder, mas existem também comunidades que delegam muito poder para uma pessoa só. Esse é um dos maiores problemas nas nossas comunidades. Essa busca desenfreada pelo poder e por criar uma igreja, uma comunidade que seja a melhor, a maior e a mais influente. Para um líder narcisista, tudo é questão de controle. O livro aponta que o fato de algumas comunidades não terem uma denominação definida ou não terem uma estrutura de prestação de contas, não necessariamente um rigor de prestação de contas, mas alguma coisa em que os membros tenham que interagir, se relacionar, explicando que coisas estão sendo feitas na comunidade ou planos de ação. Isso é muito importante, justamente para não permitir que se concentre poder na mão de uma pessoa só. Só aí, então, nessa definição que o livro dá pra gente, a gente já tem alguns indicativos de coisas que possam servir como repelente para líderes adoecidos, né? Essa questão de pessoas que se relacionam e que prestam contas umas para as outras a respeito de alguns planos, não muito rigidamente, mas de maneira saudável, se relacionando saudavelmente. Isso é uma espécie de antídoto para que as nossas comunidades não empoderem líderes narcisistas. Então, uma segunda característica que o livro aponta de cultura tóxica é o exercício do poder por meio de intimidação. E aí as coisas andam juntas, né? Quando um líder se impõe por meio de ameaças, forma-se na comunidade aquela cultura do medo. Poder e medo andam sempre juntos. E combinados com o narcisismo, aí o caldo tá pronto, né? É uma receita infalível de uma cultura extremamente tóxica dentro de uma comunidade, sendo quase impossível voltar atrás, de acordo com os autores. Eles incentivam a gente a aprender a identificar essas características e pensar de forma bíblica para combater esse tipo de cultura nociva. A sabedoria do antigo Israel ensina que quem deseja ser sábio
não deve ter como objetivo de vida o poder, mas a bondade. Então, nós temos o antídoto para essa cultura tóxica, que é a bondade. Poder e bondade não são amigos. Poder e bondade não andam juntos. E a bondade é esse remédio que impede que essa imposição de poder através do medo avance. Algumas pesquisas, né, na continuação, né, do que eles colocam pra gente, apontam algumas pesquisas neurocientíficas, isso é muito interessante. Nos mostram que os indivíduos, ou aquelas pessoas que têm sede de poder, que estão contaminados pelo poder, eles têm os cérebros afetados. A fisiologia muda, como se eles tivessem sofrido uma lesão. São pessoas mais impulsivas, são menos conscientes de riscos e praticamente incapazes de enxergar a partir da perspectiva do outro. E aí é que mora o perigo, porque são pessoas incapazes de serem empáticos, de ter compaixão do outro, de enxergar a dor do outro. Aí o livro continua apontando pra gente, eles indicam 8 fases dessa cultura de poder por intimidação. Eles começam dizendo que, a princípio, parece que tudo começa quando muito poder é conferido a um único indivíduo. Esse é mais ou menos o ponto de partida, né, desse início de construção dessa cultura tóxica. Uma outra característica é que absolutamente tudo começa a ter que passar pela aprovação daquele único líder. Ele realmente é um concentrador de poder. Algumas outras características, né, que levam até que essa cultura de poder se transforma em cultura do medo. Então, para que um líder consiga todo esse poder que ele quer, acaba impondo ou se impondo através de medo, né, de colocar medo nas pessoas. O que culmina, né, uma das últimas características aí dessas fases, dessa imposição da cultura tóxica, né, a eliminação dos indivíduos que não se enquadram nessas diretrizes impostas por esse líder narcisista. É muito triste porque a gente vê diversas comunidades que têm líderes com essas características e como é sofrido, como as pessoas passam por muito sofrimento dentro de ambientes assim, o que é o oposto do que Jesus nos ensina, é o oposto do caminho de Jesus e dos ensinos dele pra gente. Esse capítulo termina, na verdade, com algumas perguntas que fazem a gente pensar. Uma vez que a gente começa a identificar alguns desses sinais, sendo em outros lugares ou na comunidade onde a gente está inserido, o que a gente deve fazer? Será que a gente tem que se manifestar, dizer o que pensa, dizer que a gente está percebendo que alguma coisa errada está acontecendo, que está estranho, que está diferente daquilo que Jesus nos ensina? Como que a gente reage? E o que esperar das pessoas à nossa volta depois que a gente tiver essa reação? E essas e outras perguntas serão respondidas no próximo capítulo, no próximo sábado. Eu te convido a estar de novo com a gente nessa leitura. Se você não tem o livro, não conseguiu comprar ainda, acompanhe com a gente, compre o livro. Deixe nos comentários as suas perguntas, questionamentos e algo que você já tenha passado. Se de alguma maneira você já teve em alguma comunidade assim, e a gente volta a conversar. A gente continua essa caminhada aí pelas próximas semanas. Um abraço grande. Até sábado que vem.